Olá, pessoal. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês nos veem. Hoje, o canal Nem Ensine Não está num formato diferente. Eu e o professor e amigo Reinaldo Teixeira vamos falar um pouco a respeito da ONU, da criação, do contexto de criação da ONU. Vamos falar um pouco sobre a estrutura, os objetivos. Vamos fazer um bate-papo aqui bem interessante a esse respeito. Então, seja bem-vindo, Reinaldo. Vamos começar um pouco por esse contexto mesmo de surgimento da Organização das Nações Unidas, né? O que a gente pode falar nesse início aí a respeito? Bom, olá Marcelo, boa noite. Agora são 23 e 4. Boa tarde, bom dia ou boa noite também para quem nos assiste. Espero que estejam todos bem, com saúde, é o mais importante. Quem pode ficar em casa, né, nesse momento que a gente está passando. Então, agradecer muito aí, né, essa ideia que você teve aí da gente sentar um pouco, conversar um pouco sobre a nossa área conjunta. Acho que dessa vez nem em palestra e nem nas reuniões gastronômicas que a gente costuma, que o grupo costuma realizar. Dessa vez Verdade. aqui num formato novo para conversar um pouquinho, né? A ideia do primeiro tema aí, um órgão, uma organização de vital importância, a gente está percebendo isso no atual momento, que é a Organização das Nações Unidas. Né? Vamos ver se a gente consegue hoje perceber um pouquinho da importância dessa organização internacional. É a ideia que a gente tem aqui. Né? E se fosse para começar, eu costumo sempre brincar, né, que para você entender o funcionamento de determinada instituição, de um órgão, de um organismo, você tem que entender o momento que ele foi criado. O que estava acontecendo e o que motivou a criação dessa organização. Né? E aí eu queria, por mais estranho que pareça, eu queria levar vocês para a Primeira Guerra Mundial. Tá? Vamos pensar aqui. A ONU é criada em 1945, ao final da Segunda Guerra. Mas, estranhamente, eu vou levar vocês para a Primeira Guerra Mundial. Tá? Você tem a primeira ali no período de 1914 até 1918, e logo depois, em 1919, a ideia é que a gente tem a criação da Liga das Nações. Liga das Nações que buscava evitar o acontecimento de uma outra guerra mundial. Né? Então, aconteceu de 14 às 18 uma guerra, de 1914 às 18 um conflito que à época era chamado de a Grande Guerra, porque a humanidade jamais imaginava que depois dessa grande guerra nós teríamos outra. E aí criamos em 1919 a Liga das Nações. Com qual objetivo? Fazer com que outra guerra não acontecesse. E lógico, né? Deu muito errado. Deu muito errado. Porque pouco tempo depois vem a Segunda Guerra, e aí chega no ponto que eu queria aqui, que eu acho que é mais importante nessa primeira discussão nossa sobre esse contexto de criação da ONU. Primeira coisa, tem historiador que fala que, na verdade, nós não tivemos duas guerras. Nós tivemos uma, que começou lá em 1914 e foi terminar lá na década de 40. Porque, de certa forma, a Segunda Guerra Mundial é uma consequência daquilo que nós tivemos na primeira. Agora, Marcelo, eu não sei se você vai me acompanhar, se você vai concordar comigo, mas eu Sim. acho que a gente tem uma análise um pouco mais filosófica a ser feita quanto a esse momento. Né? E aí eu vou te pedir a ajuda aqui para mim nesse contexto. Eu acho que a Segunda Guerra Mundial é um momento para a humanidade, e eu costumo falar isso muito nas minhas aulas. Eu acho que foi um momento para a humanidade que nós fomos colocados frente a frente com o nosso sadismo, com a nossa maldade. Perceba, eu acho que a gente foi colocado frente a frente
a nossa capacidade de destruir o outro. Né? E aí, eu acho que quando nós chegamos ali no final da Segunda Guerra, isso cria um incômodo, né? Isso cria um vazio nesse corpo que nós temos, que nós vamos olhar para o mundo e falar assim, cara, nós conseguimos tirar a vida de 6 milhões de pessoas. Né? Alguma coisa deu muito errado, né, até aqui, para que isso chegasse onde chegou, né? E é muito interessante, Rei, tem muito a ver com um ponto, né, e você está fazendo todo esse contexto da necessidade da criação da ONU, né, inclusive do ponto de vista filosófico, onde que nós, como que a gente faz essa análise mesmo, né, depois ali dessa Segunda Guerra e iniciando, né, depois ali em 45, a criação da ONU. E eu me chama a atenção muito, né, quando você pega ali a Primeira Guerra Mundial, analisar um aspecto que tenha dado errado dentro da Liga das Nações, que tinha esse objetivo de manutenção da paz, né? Então, eu penso que muito do que deu errado em relação à Liga das Nações era um pouco essa concepção mesmo da organização, no sentido de manter uma paz negativa, né? A paz como aquela ideia da ausência de guerra. Esse era mais ou menos o objetivo, né, naquele contexto. Enquanto esse momento do pós-Segunda Guerra Mundial, os principais estados, né, envolvidos ali na criação da ONU, passam a perceber a necessidade de uma organização que não promova apenas uma paz do ponto de vista negativo, né, a falta de guerra, mas uma paz do ponto de vista positivo, né, que crie uma estabilidade internacional, que se preocupe com o bem-estar coletivo de uma forma, né, real, com a proteção dos direitos humanos, né, com esse estabelecimento também de uma relação pacífica entre os Estados, mas não é só a falta da guerra, né, essa criação de uma cultura de paz não é só a ausência da guerra. Eu acho que esse contraponto entre o fim da Primeira Guerra e o fim da Segunda Guerra Mundial é importante também, né? Eu percebo que essa Segunda Guerra Mundial, o fim dela trouxe à humanidade a percepção da necessidade, em certos momentos, de uma intervenção, inclusive em alguns conceitos que para a gente sempre foram solidificados. Conceitos tais como soberania. Né? A gente não pode deixar, e eu acho que olha só, essa percepção para mim vem em 45. A gente não pode deixar os estados fazerem aquilo que bem entenderem, inclusive com os seus nacionais. Perfeito? E aí, o que eu visualizo? Em 1945, a Liga das Nações não dá certo. Também por outros dois motivos, a ausência dos Estados Unidos e a falta de uma condição de aplicar as suas medidas, se necessário for, inclusive de forma impositiva. Sim. A Liga das Nações não tinha essa força, coisa que a ONU hoje tem. Né? Se você pegar lá a carta, você vai perceber nos artigos 40, 41, 42, que se a organização tomar, o conceito de segurança, na verdade, né, tomar uma determinada decisão, ele pode, e essa decisão não for seguida, ele pode aplicar medidas nos outros estados. Mas vem aqui comigo, né? Em 1945 nós temos lá a criação na carta, e só reafirmando aquilo que você já falou, quanto aos objetivos, vocês vão perceber lá, na Carta da ONU, artigo 1º, incisos 1, 2 e 3, são propósitos das Nações Unidas. 1, paz e segurança. 2, desenvolvimento de relações amistosas. E o 3, que é talvez o que mais me importa e me interessa, que é a cooperação para a promoção de ajuda social, humanitária e para a promoção dos direitos humanos. Então, sempre converso ali com os meus alunos, propósitos das Nações Unidas, paz e segurança, relações amistosas e promoção dos direitos humanos. Vejam, a chave, parece que a chave da humanidade muda aí. Né? A gente agora vai assumir que nós temos uma determinada organização que é responsável
não apenas para evitar o conflito, mas ela é responsável também por estabelecer um padrão mínimo que a gente tem que observar, né? Nós vamos entender a partir de agora a importância das organizações internacionais. Sim. Né? E essas aí, organizações são muito importantes. pegando esse gancho, eu acho importante destacar, tem uma frase que eu gosto muito, eu não me recordo o autor agora, mas depois a gente coloca lá no vídeo, que é os estados se tornaram demasiadamente pequenos para os assuntos grandes. É mais ou menos assim a ideia da frase. E eu acho que representa muito essa perspectiva da importância que as organizações internacionais passam a assumir depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo com a criação da ONU, né? Tem assuntos que são muito maiores do que os estados, e é por isso que a gente começa a entender a necessidade da relativização ou da ressignificação, né, da ideia de soberania, porque quando você fala, né, numa questão de direitos humanos, por exemplo, de proteção de direitos humanos, ou quando a gente pensa hoje, né, principalmente a questão da proteção ao meio ambiente, são assuntos muito, muito grandes, no sentido de serem amplos, complexos, e nenhum Estado conseguirá sozinho promovê-los, né? Então, a gente consegue perceber muito essa necessidade de alteração de um contexto de soberania absoluta depois ali da criação da ONU e de outras organizações internacionais que vão ganhando espaço nesse contexto, né? Eu acho bacana, porque aqui a gente pode também imaginar, rapidamente, sujeitos, e imaginar quais são os sujeitos de direito internacional, né? Sim, sim. Primeiro, o direito internacional nasce voltado para o Estado, preocupado com os Estados nacionais. O direito internacional vai ser aquela disciplina que vai regular a relação entre Estados, quando ele nasce. Mas logo depois nós vamos perceber que o direito internacional também pode regular a relação entre organizações, porque os Estados estão se unindo e formando organizações. E aí eu vou te propor aqui uma inquietação, tá? Coisa que... e os indivíduos? Para mim, hoje não tem dúvida. O indivíduo, para mim, é sujeito de direito internacional. Tá? Vou acompanhar o entendimento do professor Masluoli e, com o devido respeito, vou discordar do posicionamento do professor Francisco Rezec, lá nas suas edições anteriores, quando falava que o indivíduo não tem condição de ser sujeito de direito internacional. Para mim, hoje, esses três são sujeitos de direito internacional. Estados, né, porque são aqueles que mais atuam, organizações, para você aí que não tem tanto contato com o direito internacional, exemplo de organização, ONU, Mercosul é um bloco econômico, mas vamos pensar aqui como uma coletividade, e por fim, indivíduos. Eu vou defender que esses indivíduos, principalmente depois que o direito internacional dos direitos humanos cresceu, esses indivíduos também devem ser compreendidos como sujeitos do direito internacional. Sem dúvida, os autores mais clássicos, né, eles têm mais dificuldade em visualizar o indivíduo como sujeito de direito internacional, penso eu, pela questão da própria análise da capacidade mesmo desses sujeitos de direito internacional. É claro que o indivíduo ele não vai ter a mesma capacidade que um Estado tem, são capacidades jurídicas diferentes, né? O Estado pode celebrar um tratado internacional, o indivíduo não pode. Mas isso não significa, e eu concordo com você, que o indivíduo não possa ser sujeito de direito internacional, principalmente nessa perspectiva da proteção dos direitos humanos que é dada a ele, né? E a criação da ONU tem tudo a ver com isso, né? Eu costumo fazer, só para ter certeza que estamos caminhando num trajeto factível, eu costumo falar que para você ser sujeito de direito internacional, você tem que ter duas conotações, ativa e passiva. O que é conotação passiva? É quando existe norma produzida para você. O que é conotação ativa? É quando você consegue atuar no cenário internacional. Ou seja, os estados, pensem aqui comigo, ele apresenta conotação ativa e passiva, porque tem norma sendo produzida para ele e ele consegue atuar. As organizações têm conotação passiva e ativa, porque tem normas sendo produzidas para elas
e elas conseguem atuar. O melhor exemplo disso é a ONU hoje. Terceiro exemplo, os indivíduos são sujeitos de direito internacional, tem que ter conotação ativa e passiva. Conotação passiva é se tem norma destinada para o sujeito. Vamos aqui pensar, tem alguma norma internacional destinada para Reinaldo Pimentel e Marcelo Brito? Tem. Eu tenho umas 7 convenções e tratados que versam sobre direitos humanos, sobre meio ambiente, né, e sobre as mais diversas temáticas, que são destinadas para a gente, querendo ou não. Aí você me pergunta, mas Reinaldo, para ter conotação ativa, ele precisa atuar de forma válida. Ele consegue atuar de forma válida? Eu vou defender que sim. E um grande exemplo que eu dou é da Maria da Penha, né? Da brasileira Maria da Penha. O histórico dela demonstra isso. Sofre violência do seu então companheiro por tantos anos, busca a proteção por parte do Estado brasileiro. Não sei se vocês conhecem a história dela, recomendo, uma história belíssima, tá? Sim. Mas aqui, resumindo e dando um spoiler, em determinado momento, o Estado brasileiro falha em sua proteção, porque à época nós não tínhamos essa estrutura que hoje temos. O que Maria da Penha faz com o apoio de algumas organizações? Ela comunica até então, ela peticiona junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão do nosso sistema de proteção internacional de direitos humanos, né, do sistema regional. Mas veja, é por causa da petição de Maria da Penha que o Brasil recebe um relatório e vê, logicamente, se a gente tiver tempo para conversar sobre isso depois vai ser muito bacana, mas o Brasil percebe que seria condenado e o que ele faz? Ele muda a sua postura. Ou seja, Maria da Penha, um indivíduo, teve condição de modificar o cenário internacional. Então, para mim, a gente chega a essa conclusão. São sujeitos de direito internacional, estados, organizações e indivíduos. Sem dúvida, eu concordo. Eu falo demais, né? Nada. Eu concordo é incrível a gente analisar, eu acho que é outro vídeo, né, a sugestão de uma outra discussão, mas é muito interessante a gente analisar o quanto as organizações internacionais, no caso, o nosso sistema regional, né, de proteção, sistema interamericano de proteção, o quanto ele passa a influenciar tanto pelos pareceres como pelas condenações que eventualmente a Corte Interamericana, né, também tem em relação ao Brasil, inclusive, o quanto que eles passam a influenciar a nossa forma de tratamento em relação a uma série de pautas, né, que tem a proteção dos direitos humanos. Então, eu acho que assim, vale muito fazer uma discussão só sobre isso, que a gente tem vários exemplos a respeito, né, que daria para trabalhar. Mas achei muito interessante a discussão relacionada ao indivíduo como sujeito de direito internacional e a própria perspectiva da ONU, né, como esse sistema global de proteção aos direitos humanos, o papel que ela desempenha dentro dessa perspectiva do sistema global, e, ao mesmo tempo, o que depois, com certeza, a gente vai discutir, os sistemas regionais de proteção e a importância também desses sistemas, né, da forma como eles influenciam toda essa condução dos direitos humanos. Ainda em relação à questão da importância da ONU dentro desse sistema global de proteção, acho que vale muito a pena a gente destacar que, para além dos tratados que trouxeram órgãos, né, que auxiliam a ONU, que estão de forma subsidiária com a ONU na proteção específica aos direitos humanos, nós temos alguns órgãos já criados pela própria Carta da ONU e que tem também um papel muito importante nesse sentido, né? A gente pode destacar, dentro desse contexto, né, o próprio Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que tem um papel relevante, importante nessa proteção, né, o Conselho de Direitos Humanos, que é um órgão também muito importante dentro, né, da ONU para a criação de fóruns, de temáticas, com o objetivo de trazer uma proteção principalmente aos considerados mais vulneráveis dentro desse contexto. O próprio Conselho de Segurança também tem um papel importante dentro dessa ideia da proteção aos direitos humanos, e a gente percebe uma atuação dele muito firme,
principalmente depois do fim ali da Guerra Fria, né? A gente percebe um papel mais atuante do Conselho de Segurança nesse sentido também da proteção aos direitos humanos. Então, um pouquinho sobre isso que eu passo a bola aí para você, para a gente pontuar sobre essa importância da ONU dentro desse contexto. Então, vamos lá. Para quem está tendo aí um primeiro contato com essa discussão, em 45 nós temos a Carta da ONU e ela propõe a existência de 6 órgãos. 6 órgãos, tá? Vou tentar aqui lembrar de todos, qualquer coisa. Vamos lá, eu te ajudo. Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho de Tutela, Conselho Econômico e Social, Secretariado. Então, isso. Esqueci de um, eu vou lembrar. Conselho de Tutela, você falou, né? O que foi extinto. Espera aí que nós vamos fazer uma cola aqui. Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho de Tutela, Conselho Econômico e Social, Corte Internacional de Justiça, CIJ. Lembrei. Vocês. Vem cá. E aí, como que funcionava isso? O Conselho Econômico e Social, ele tinha algumas discussões relativas ao desenvolvimento social, que meio que entrava direitos humanos. Só que essa discussão não funcionava. Essa pauta não funcionava. E aí foi criada uma subcomissão de direitos humanos, que também não funciona. Né? Eu sei que em determinado momento, o que acontece? Salvo engano, resolução 60251, que nós vamos criar, então, agora um Conselho de Direitos Humanos. Tá? Com objeto próprio, com atuação específica, que seria, basicamente, a responsabilidade deles seria por acompanhar o desenvolvimento, a progressão e a proteção desses direitos num âmbito internacional. Eu acredito que dentro do Conselho, algo que merece ser acompanhado, né, são os assentos que os Estados têm. Ser um membro dentro das vagas que o Conselho de Direitos Humanos tem, não é todo mundo que participa, tá? São os 47, né? 47 estados, isso mesmo. Dos 193, e aí você pleiteia uma determinada vaga para participar desse espaço, dessa discussão. Por que é tão importante essa participação? Pela condição de conduzir determinadas matérias e pela condição de votação que você tem. Inclusive levando algumas temáticas, se necessário for, para a Assembleia Geral, que é outro órgão que nós temos dentro do sistema. Perfeito? E aí a importância é que o seu país tenha ampla participação. Perfeito, Marcelo? E um mais protagonismo, né? Exatamente. Que o seu país tenha uma linha de atuação que corresponda a uma política de Estado, né? E não uma política de governo. Que o seu país, nos corredores aí dos organismos internacionais, que minimamente você tem que ter uma previsibilidade de como que o seu país se porta perante determinadas matérias. Né? Depois, eu acho muito bacana essa discussão. Depois, se tivéssemos mais tempo, a gente podia aqui discutir também a importância do Conselho de Segurança, hein? Muito. Veja, tem muita coisa que a gente vira e fala assim, por que o Brasil fez isso? Por que o Brasil fez aquilo? Por que o Brasil foi para o Haiti? Gente, isso tudo tem a ver com relações internacionais. Isso tudo tem a ver com um interesse de protagonismo. Né? Quando o Brasil vira e fala assim, não, a gente precisa estar dentro do Conselho de Direitos Humanos, a gente quer essa vaga. E mais importante, nós precisamos que os nossos parceiros da América votem na gente para todo mundo ver que a nossa candidatura é forte. Por que isso é importante? Porque você demonstra, primeiro, força, segundo, entendimento da matéria e respeito a essa matéria. Credibilidade internacional também, né? Eu acho que é um ponto importante. Fazer parte, né, desses 47 estados que compõem o Conselho de Direitos Humanos passa credibilidade ao mundo, né? Você falou uma coisa fundamental, Rei, que
passa a credibilidade na perspectiva de que aquilo ali é uma política de Estado, né? Aquela proteção que se dá aos direitos humanos de uma forma ampla, ela não é a escolha de um governo, ela é uma política de um Estado que se coloca de uma forma estável, né, dentro dessa temática. E me permita me cortar, me permita. Hoje é dia 27 de março, tá? Só para situar quem está vendo o vídeo. Tem muito aluno meu que, quando a gente fala do conceito, tem muito aluno nosso, porque damos aula aí na mesma instituição, damos aulas no Estado também, que vira e fala assim: professor, mas você fala com esse entusiasmo da ONU, você fala com esse entusiasmo do Conselho de Direitos Humanos, mas isso não funciona. E eu falo, Marcelo, com todos os problemas que a organização tem, com todos os problemas que o Conselho de Direitos Humanos tem, mesmo tendo em seus 47 membros alguns países que violam, entre eles o Brasil. Mesmo assim, eu destaco a importância da Organização das Nações Unidas. Porque eu sei que ela apresenta problemas, mas se não fosse ela, talvez a gente não estaria aqui no ano de 2020. Se não fosse ela, eu não sei se o mundo teria aí enfrentado outro conflito bélico de proporções globais. Se não fosse ela, eu não sei como que se daria o contato entre os estados quando você tem um tema, né, de preocupação global, quando você tem uma pandemia e você precisa organizar as ações, perfeito? Então, não me venha com essa história, porque a OMS quer controlar isso ou aquilo. Gente, é uma organização internacional que tem a participação dos mais diversos campos. Encontrar uma solução dentro da ONU, nos seus mais diversos organismos, é extremamente difícil, porque há discordância o tempo todo. Então, quando você vê que sai uma decisão dessa organização, minimamente a gente teve uma discussão e uma aproximação dos estados, né? E isso no cenário internacional, Marcelo, eu vou julgar como muito importante, né? Sem dúvida. Chegar a esse consenso. Sem dúvida, eu ainda abordo, né, que eu acrescento a importância da organização, a importância dos órgãos que compõem a organização dentro desse contexto. E uma coisa importante da gente falar, né? É claro que a gente pode criticar no sentido, em alguns aspectos, a ONU, no sentido principalmente dela se tornar ainda mais aberta aos estados que compõem, por exemplo, a América Latina, de uma forma geral, né? Mas essa crítica não é retirar a importância da organização ou destituí-la de onde ela está. É uma ideia de ampliação e não de eliminação do que já é conquistado, né? Do que já foi conquistado. Eu acho que a gente sempre pode ter uma análise crítica nesse sentido, de ampliar cada vez mais esses espaços, de tornar esses espaços cada vez mais diversos, né? Mas... eu acho, se me permite, até pelo tempo, até Sim. pelo tempo. Então, quando você vê o tamanho dessa organização, a estrutura, os embates que acontecem, por favor, gente, quando a OMS lhe traz uma recomendação, aquilo não sai da cabeça de ninguém assim do nada, não. Né? Respeitem, acreditem na ciência, acreditem nessa estrutura internacional. Ótimo. Eu acho a melhor forma de fechar essa mesmo, né? Vamos acreditar, vamos buscar principalmente, né, a informação do que significa essa Organização das Nações Unidas, o que significa a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão, né, que vai subsidiar a ONU dentro dessa perspectiva. Então, assim, vamos buscar a compreensão não superficial do assunto, né, antes de tecermos críticas que porventura sejam necessárias também, né? Mas o convite final aí para a gente fechar essa discussão não deixaria o melhor reflexão. Vamos acreditar no conhecimento, né? De forma ampla nesse sentido. Vamos dar essa credibilidade, buscar e acreditar no conhecimento. É isso, Obrigado então, pela gente. oportunidade.
Então, a gente já fica aqui, né, a ideia de continuarmos essa discussão, porque ficaram vários pontos aí ainda para nós abordarmos e vai dar liga esse negócio aí, vai continuar. Queridos, muito obrigado. Um Marcelo, muito abraço obrigado a pela todos. ideia. Eu que Gente, agradeço a participação e tudo de bom a para vocês. adesão ao projeto. Tem muita coisa para a gente conversar. Só para finalizar, ó, a OMS é uma agência especializada, tá? Não coloque, nós vamos conversar sobre isso muito com a galera desse nosso canal aqui. Gente, obrigado pela chance, pela oportunidade de conversar com vocês. Marcelo, mais uma vez, Um tamo abraço, junto. meu amigo.